aqui, mas somente ler alguns. Então, os textos que nós vamos ler diz respeito ao nosso chamamento. Se você gosta de título, então esse é o título, né? O nosso chamamento. Então, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar de você, Cal, e vamos no sentido anti-horário assim, tá? Porque tem texto para todo mundo. 2 Coríntios 6, 16 a 18. Você trouxe a Bíblia? Você está com a Tá. Ninguém me falou nada. Sabe a Bíblia, pai? Aí você vai ler para mim 2 Coríntios 7, 1. Poxa, aqui vocês estão diferentes, porque nem todo lugar as pessoas trazem Bíblia mais hoje, né? Sim, mas eu estou vendo muita Bíblia aqui. Pessoal mais velho, né? Os jovens. O problema é só quando eles dormir na cama de casal, o resto tá tranquilo. O resto de Bíblia assim é bom. Tá. Depois, o seu é 2 Coríntios 7, 1. Aí depois o próximo é Romanos 8, 28 e 29, que vocês conhecem assim totalmente. 28 e 29, vocês. Aí você, Efésios 4, 1 e 2. Tá? Aí mais tarde a gente vai ler outros versículos. Tá. Então, esses textos que a gente vai ler aqui, eles têm algo em comum. Tá bom? E eu queria que vocês prestassem atenção no que esses textos têm de comum. Se bem que eu já dei a dica anterior, eu já falei. Então, por favor, vamos começar do carro aí. 2 aos Coríntios 6, a partir do verso 16. Diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Isso. 2 Coríntios 7, 1. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Posso ler? Por favor. Romanos 8, 28 e 29. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Efésios 4, 1 e 2. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Tá bem. O que é que tem em comum nesses 4 textos aí? É uma pergunta, tá? Assim, não é expressão de retórica, não é pergunta. Deus chamou. Hã? Quando Deus chamou, Uhum. todos fomos chamados, né? Todos, né? Nosso chamado. E aí fala para quê, né? Uma das coisas é a identidade. Mas os textos que estão se referindo a chamado. Quando ele fala em 2 Coríntios, fala de promessas, aí está se referindo às promessas que Deus tem para nós. Fala de chamado, de um alvo. Então, se você ler
a carta de Paulo aos Efésios, você vai encontrar ali vários aspectos do nosso chamado. E eu encontrei ali pelo menos 4 chamados de Deus para nós. Correto? Primeiro, 4 chamados. O primeiro chamado que Deus tem para nós é que Deus nos chamou para ser seus filhos. Esse é o chamado. O texto de 2 Coríntios, no versículo 18, 6, 18, assim: serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Então o texto de Romanos, quando ele fala que Deus nos chamou para sermos filhos semelhantes, esse texto não é um texto solto. Ele faz parte de todo um chamado de Deus. Então, com isso aqui, eu estou colocando para vocês qual é o nosso trabalho com os irmãos. O que eu tenho que despertar nos irmãos? Que eles entendam que o primeiro chamado que eles têm na vida é para serem filhos de Deus. Esse é o primeiro chamado. Todos os outros chamados cooperam para esse. Correto? E Romanos, que nós aí já temos decorado, né, assim, de trás para diante, de diante para trás, ele fala que todas as coisas cooperam para esse chamado. E o objetivo é esse, né, que nós sejamos parecidos com Cristo. Correto? Aí quando Jesus Cristo vem, como está escrito lá em João capítulo 1, ele diz que ele veio e todos aqueles que receberam a Jesus Cristo, o versículo 12, que aqui diz? Recebeu o poder para serem feitos. Recebemos poder para sermos feitos filhos de Deus. Então essa questão de ser filho, como eu digo, não é um apêndice, não é um detalhe da vida cristã, é o grande objetivo. Correto? Há uma diferença entre nós e Deus no que diz respeito à paternidade, é que nós só somos pais quando temos filhos. Deus era pai antes de ter filho. Entendeu? Porque a identidade paternal de Deus, ela existia. Então, como pai, ele nos criou, ele gerou filhos. A gente só é pai depois que gera. Deus gerou porque ele era. Correto? E Efésios diz que de toda a família da terra toma de Deus emprestada essa característica de ser pai, essa capacidade de produção. Isso veio de Deus. Correto? Então, o grande objetivo, esse é o grande projeto de Deus. Não é, repito, não é um apêndice, não é um detalhe, esse é o alvo. Então, o nosso trabalho é ensinar os irmãos, primeiro, que eles tenham essa mentalidade de filhos e que eles sejam filhos parecidos. Existem 2 palavras na língua grega para filhos. Uma palavra é a palavra teknos, que é alguém que foi gerado. Mas existe uma palavra, que é a palavra huios, que é filho semelhante. Então, quando fala que Deus me deu capacidade, o poder para ser filho, ele é filho parecido. Essa ideia está lá em Mateus capítulo 5, 45, que diz que se nós amarmos o nosso inimigo, se nós orarmos por ele, se nós abençoarmos, e nós seremos filhos de Deus. Aí você pensa assim, peraí, ele falou que ele me deu capacidade para ser feito filho. E nós já somos filhos, como Paulo fala em Romanos capítulo 8, que Deus, pelo Espírito Santo, me revela que eu sou filho de adoção. Efésios capítulo 1 diz que nós fomos predestinados para a adoção de filhos. Então você fala assim, peraí, Mateus 5 está falando que se eu me comportar desse jeito, eu vou ser filho. Mas os outros textos dizem que eu já sou filho. Mas é que isso, é esse fato que estou dizendo para vocês, que um é o filho gerado e o outro é o filho parecido. Então nós já somos filhos de Deus, porque Deus assinou lá no cartório do céu, se é que existe isso, né? Ele já assinou o termo de adoção. Então legalmente nós já somos filhos, mas ainda tem um processo de sermos filhos parecidos. Correto? Então o nosso primeiro trabalho como pastores é ensinar o povo essa condição. Nós somos filhos de Deus. A nossa identidade vem desse fato.
Correto? A nossa identidade vem do nosso Pai. Quem dá identidade para o filho não é a circunstância, não é o mundo, não é a profissão. Quem dá a nossa identidade é o nosso Pai. Amém? Amém. Então, mas esse trabalho pastoral, nesse sentido, ele é fundamental. Então, por favor, orem sobre isso, trabalhem em cima disso, ensinem os irmãos a receber de Deus e a viver isso. Correto? A trabalhar para que o espírito de adoção possa manifestar a paternidade de Deus em nós e a nossa filiação a Ele. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Correto? Paulo diz que é por esse Espírito que nós dizemos o quê? Paizinho. Eu me lembro assim exatamente do dia que eu estava orando, um pouco depois da minha conversão. Eu estava ajoelhado orando e eu escutei a voz do Pai. Disse: você nunca me pediu nada. Eu falei: como não? É que eu pedi assim para Deus, entendeu? O chefe da minha religião, o Deus Supremo. Mas eu não me dirigi a Ele como Pai. E amados, isso é transformador. Entendeu? Tem muito crente que não tem identidade porque não tem revelação da paternidade de Deus. Nós temos que trabalhar com isso. Nós temos que levar os nossos irmãos a descobrir Deus. E tudo isso, claro, é feito pelo Espírito Santo. Não é só por uma questão de estudar, de ler a Bíblia com eles, mas é uma questão de revelação. O texto de Romanos é muito claro. Vamos ler esse texto? Romanos 8. Romanos é um livro que todo crente precisaria ler com mais frequência, né? Olha aqui, o versículo 14. Começa dizendo: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Esse capítulo de Romanos, ele é a grande virada do livro. Porque você vem desde o capítulo 1 de Romanos até o capítulo 7, fala uma vez só sobre o Espírito Santo. Uma vez só. Mas quando chega no capítulo 8 em diante, é só sobre o Espírito Santo. Não sei se vocês já repararam. Entendeu? Final do capítulo 7, o que ele fala? Depois de uma tremenda descoberta, uma infeliz descoberta, uma miserável descoberta, quando ele descobre que ele não consegue, aí o que ele fala? Aquele grito terrível de angústia, né? Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas aí ele traz aquela palavra de libertação, ele diz: mas graças a Deus, porque já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tem algumas versões que não tem esse finalzinho aí, pode escrever embaixo que está no original, tá? Algumas versões que não tem essa frase, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, aí no capítulo 8 começa uma grande virada. E a virada mesmo está no versículo 11 do capítulo 8. O que é que diz lá? Se habita em vós o Espírito daquele que levantou a Cristo dentre os mortos, esse mesmo vivificará os vossos corpos mortais. Então, aí começa uma obra do Espírito Santo. E a primeira grande obra do Espírito Santo é revelar que nós somos filhos de Deus. Então, até aqui, até Romanos 7, você se encontra com a sua miséria. Mas em Romanos 8 você se encontra com essa revelação, que Deus é nosso Pai. Amém, amados? Amém. Se os nossos irmãos, se os irmãos que a gente cuida, não tiverem revelação de que Jesus Cristo é o seu Pai, que eles são filhos de Deus, amado, todas as outras coisas ficam em suspenso, fica em perigo. Porque a nossa relação é relação de filho e pai. Jesus Cristo morreu para isso.
para gerar para Deus uma família de filhos e filhas. Correto? Eu não vou ter tempo para a gente pegar toda a escritura e mostrar, mas tem muito texto aqui que fala disso, dessa filiação, desse projeto de Deus. Correto? Então nós precisamos trabalhar nisso com os nossos irmãos. E digo uma outra coisa mais. Os grandes traumas na vida do ser humano é essa falta de relação com paternidade. Esse é um dos grandes problemas. Você pode conversar com as pessoas da igreja, analisa a vida delas e você vai perceber que no fundo tem alguma coisa ali com falta de compreensão do que é a paternidade. Estou certo, estou errado? Vocês já chegaram a essa conclusão também? Por favor, vocês podem falar, tá? É isso mesmo? Não é? Você já percebeu isso? Não percebeu? Sala de aula, como é que é? Qual é o grande problema da sala de aula? Falta de pai. Não na sala de aula. Porque se o aluno tem referência de pai, ele se comporta melhor na sala de aula. Certo? Certíssimo. Quantos casais separaram porque morreram, pai faltou, os meninos crescem torto. Então, se nós temos que trabalhar em alguma coisa assim, primária na vida do cristão, é essa: a revelação da paternidade de Deus. Levá-las a descobrir que Jesus Cristo é o Pai de cada um deles. Amém? Amém. Você está pensando nas pessoas que você cuida? Está pensando, não? Está fazendo um scanner aí, está dando uma repassada aí? Isso está resolvido para as pessoas que você cuida? É uma pergunta, gente. Está fazendo aqui um laboratório, você pode falar. O pastoreio, uma das coisas fundamentais no pastoreio é a gente trazer para a pessoa a paternidade de Deus. A gente não pode se tornar pai, no sentido de querer que os irmãos nos chamem de pai, que a Bíblia proíbe isso. Mas a Bíblia não proíbe a gente da gente ter filho. Entendeu, não? Paulo fala isso com Timóteo, Paulo fala contigo, Paulo fala com os coríntios. Eu vos gerei em Cristo. Então vocês são meus filhos. Paulo fala isso. Mas o nosso principal trabalho no discipulado, no pastoreio, é revelar a paternidade de Deus, para que as pessoas tenham identidade. Se não tem isso, amados, não tem identidade. Aconselho a vocês, a todos vocês que têm filhos homens, a ler um livro chamado Coração Selvagem, do John Eldredge, da CPAD. Quantos aqui têm filhos homens? Aconselho a vocês a ler esse livro. E um outro conselho: não deixe a esposa ler antes de você, senão você está perdida. Meu marido leu e nem me deixou ler. Isso, tá certo. Aí depois que a coisa estiver bem estabelecida, ele pode deixar ler. Porque senão vem aí uma pressão de baixo para cima, que eu vou te contar. A ideia dele é o seguinte: pai não forma menina, nem mãe forma menino. Por quê? Porque a identidade vem da paternidade. Tem muita gente que chega na igreja sem pai. E a gente tem que ocupar essa função. Já comeu isso? Isso é comum, isso é normal. Porque o homem também casa com uma mulher para chamá-la de mãe também. Correto? Isso é normal. Quando Isaac se casa com Rebeca, ou melhor, quando ele se encontra com Rebeca, você se lembra da história, Gênesis 24? Diz que entra na tenda de Rebeca e assim ele é consolado da morte da mãe. Ou seja, a mulher assume a maternidade. Mas isso tem que ter limite. Tem que ter limite, porque ninguém casa com a mãe. Não funciona, não dá certo, é incesto, né? Não presta esse negócio, né? Complexo de Édipo. Isso não presta. Por outro lado, a mulher também casa com o pai. O pai também exerce essa função.
Então todas essas nuances, elas têm que ser equilibradas. Entendeu? Amiga, amante, mãe, filha, tudo isso tem que ser equilibrado. Quando uma dessas funções extrapola, o casamento corre perigo. Correto? Mas voltando para aqui, a mulher, ela é eminentemente pastoral. É isso. E o homem, ele é o guerreiro, ele é o profeta. Assim, vamos dizer que, vamos falar com quem compra terreno aqui, né? Marcinha, nós vamos comprar um terreno, porque nós vamos construir uma casa daqui a 10 anos. A Marcinha fala assim, mas as crianças estão sem sapato hoje. Se não se souber viver essa relação, esse equilíbrio, entendeu? Não vai nem comprar o terreno nem o sapato. E as duas coisas são necessárias. Me compreendem? Quando eu estou falando aqui de paternidade, estou falando da necessidade que nós temos de revelar a paternidade de Deus para meninos e para meninas. Correto? Precisa. Quantas mulheres chegam na igreja que tiveram problema com o pai? Problemas seríssimos. Problemas seríssimos de abuso. A maior parte dos abusos acontece dentro de casa. Então a pessoa chega, a gente tem que exercer essa paternidade para meninos e meninas. Correto? E aí é um trabalho que a gente faz junto com a esposa, de revelar essa paternidade. A palavra fala, né, que ele faria com que o solitário habitasse em família. Então, o grupo pequeno não é um método para fazer a igreja crescer. O grupo pequeno é a forma de Deus manifestar uma característica de família para as pessoas. Correto? Essa é a função do grupo pequeno. Não vou dizer a função, mas uma das principais funções. Então, o primeiro chamado, nós somos chamados para ser filhos de Deus. E esse é o projeto. Amém? Não é um dos projetos. Esse é o projeto. Desde Gênesis até Apocalipse você vai ver isso aí. Eu serei para vós Deus e sereis para mim filhos e filhas. É a promessa do Senhor. Levítico fala isso, Apocalipse fala isso, Coríntios fala isso. Tá certo? E Romanos, o texto que nós estamos aí careca de saber, né? Aqueles que ele mesmo predestinou, chamou para serem filhos, conforme ao Senhor Jesus Cristo. Que ele seja o primeiro filho, né? O modelo de filho. A segunda coisa, segundo chamado, diz respeito à nossa santidade. Deus nos chamou para sermos santos. E interessante que quando ele vai argumentar sobre isso, quando Deus vai argumentar, ele é muito seco e sucinto. Ele diz assim, sede santo porque eu sou santo. Claro que tem outros textos que explicam o porquê, mas esse texto ele é assim, ele é sucinto, ele é claro, ele é definitivo. Seja santo. Por quê? Porque eu sou santo. O que Deus quer dizer com isso? Não dá para ter relacionamento com Ele sem santidade. Porque o pecado divide. A palavra diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Interessante que não é entre Deus e nós. Porque Deus se mantém no mesmo lugar. O pecado nos afasta de Deus, mas não afasta Deus de nós. Correto? O pecado não afasta Deus de nós, porque nele não há mudança, não há sombra de variação, ele continua no mesmo lugar, mas o pecado nos afasta dele. Correto? E o que nos afasta dele? Falta de santidade. Quando Deus nos chama para ser santo, ele coloca aqui a condição. Então, se ser filho é o projeto, ser santo é uma condição. Porque sem santidade, primeiro, a gente não vai ver a Deus. Correto? Seguir, como é que diz o texto, Tessalonicenses? Seguir a paz com todos e a sem a qual ninguém significa ninguém, nem nós. Não veremos a Deus. Não é por castigo, é por impossibilidade. Porque há alguma coisa entre nós e Deus que nos impede de chegar diante dele.
que é a falta de santidade, que é a impureza, que é o pecado, que é a lascívia e toda outra forma de manifestação de sujeira na vida. Correto? Então nós precisamos ajudar os nossos irmãos a buscar a santidade. Precisamos ensinar os irmãos que eles são chamados para ser filhos, e nós precisamos ensiná-los a cultivar isso, ensinar os irmãos a falar com Deus como Pai, ensinar os irmãos a ouvir a voz do Pai. Amém? Ouvir a voz do Pai. Nisso aí a gente não pode interferir. Eu brinco com os irmãos que dizendo que não há mediador entre Deus e os homens, nem Virgem Maria, nem São Discipulador. Não há intermediários entre nós e Deus. Então, o nosso papel é estar atrás da pessoa, empurrando a pessoa para Deus. Entendeu? Nós temos que ensinar a pessoa a se relacionar com Deus. Você tem conseguido falar com Deus? Eu não estou me referindo aqui à quantidade de oração, não estou me referindo aqui se ele já fez as 7 orações poderosas. Não é isso, não. Eu estou dizendo assim, você tem conseguido ouvir Deus? Você tem conseguido falar com Ele? Você tem conseguido ouvir ao Senhor? Ele fala, mas eu não sei. Então, compete a gente mostrar como ouvir a Deus. Amém? Amém. Porque não se pode pensar em relacionamento de pai e filho sem diálogo, sem conversa. Amém? A segunda coisa é que nós somos chamados para ser santo. Essa é a condição. Correto? Esse não é o alvo, essa é a condição. Sem santidade, a gente não consegue. É impossível. Entra treva, comunhão cessa, comunicação acaba. Correto? Agora, existem 2 aspectos, vamos dizer, existem 2 aspectos no que diz respeito à santidade. Um é aquela santidade que nos leva a separar do mundo, que a palavra santificar, a ideia é separar. Então existe um aspecto que é você se separar do que não presta, se abandonar a sujeira, abandonar a impureza, abandonar toda forma de iniquidade no coração, correto? Mas isso não é o alvo. Não é o alvo. Tem um tipo de santidade que eu brinco com os irmãos, que é santidade de cemitério. Por quê? O que é santidade de cemitério? Porque no cemitério só tem gente que não faz. Não bebe, não fuma, não xinga, não briga com a esposa, não chuta cachorro. É santidade de cemitério. Mas é ou não é? Se for pensar em santidade como coisa que a gente deixou de fazer, o lugar onde tem mais santo no mundo é cemitério. Mas tem um detalhezinho, tudo morto. Detalhe técnico, né? Tudo morto. Mas não estou falando disso. Então, esse é um aspecto. Na Idade Média, teve muita gente que fugiu do pecado e foi para os montes, para as cavernas. Aí que começou o monasterismo, né? Quando as pessoas estavam cansadas do mundo, cansadas do pecado, ia para os mosteiros. Eles se esqueciam que eles levavam o agente pecador, ia com eles para a caverna, né? Que eram eles mesmos, né? Uma senhora na congregação chegou para mim e falou, eu estou tão enjoada de mim, me dá vontade de fugir. Eu falei, irmão, eu também tenho vontade de fugir de mim. Mas o problema é eu fujo, eu encontro comigo na volta. É ou não é? Não tem gente que tem vontade assim de sair devagarinho da cama e correr? Aí você percebe que aquela pessoa de quem você fugiu está com você. Mas foi isso que Paulo falou, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava falando dele. Então o fato de eu ir para uma caverna para buscar a santidade, talvez resolva assim metade do problema. Mas não resolve o problema. Então a santidade, ou a santificação, ela tem esse aspecto de deixar o mal, mas o outro aspecto é praticar o bem. Fazer o bem, chegar perto de Deus, ser amigo de Deus, ter comunhão com Deus. Então tem a separação do mundo, mas tem a separação para Deus. E aí, o que é separação para Deus? É tudo aquilo que me leva a me relacionar com o Senhor. Correto? Minha comunhão com Ele, minha conversa com Ele. Então esse é o aspecto positivo da santidade. Eu não estou dizendo que é um só desses lados, mas são 2.
Porque durante muito tempo a igreja evangélica era conhecida como a igreja do povo que não faz. Ah, você virou crente, você não bebe mais, você não vai no baile mais, você não fuma mais. E muitos de nós nos conformávamos em não fazer, né? Aí ficava mais ou menos santo, né? Mais ou menos sem pecado, para mais ou menos ir para o céu, né? Então, a santidade ela não pode parar no deixar de fazer coisas. Mas a santidade ela tem que avançar para eu me aproximar do Senhor. Amém? Ensinar para os irmãos a buscar a Deus. Não é, como eu falei antes, o buscar a Deus não é um campeonato de oração. Assim, quanto mais a gente ora, mais pede a Deus. Não, é mais do que isso. É muito mais do que isso. É você voltar o seu coração para Deus em todo e qualquer momento da sua vida. É você dedicar o seu coração a Deus. Em vários lugares da palavra, o Senhor usa a palavra coração voluntário. Correto? O que é coração voluntário? O que é uma pessoa voluntária? Por vontade. Hã? Está lá por vontade? A palavra voluntário vem de volutas, vem de vontade. É uma pessoa que endereçou a sua vontade para o Senhor. Correto? Aprofundando um pouco mais nisso, como é que se define cruz? Cruz é quando a minha vontade se encontra com a vontade de Deus, ou se choca com a vontade de Deus. A gente escuta a pessoa falar assim, não, eu tenho uma pessoa lá em casa que é uma cruz, é minha sogra, meu sogro, o emprego, eu estou com um emprego que é uma cruz. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não sei se vocês conhecem a lei de física, que diz que duas vontades não ocupam o mesmo coração ao mesmo tempo. Conhece essa lei de física? Não. Se você perceber, todas as leis de física são leis espirituais. Todas elas. Todas elas. Lei dos vasos comunicantes, né? Você coloca duas pessoas juntas, a que estiver cheia, enche a vazia. Seja do que for. Né? Todas as leis de física são leis espirituais. Correto? Então, duas vontades, elas não podem subsistir. Uma tem que matar a outra. E o nome disso é cruz. Quando Jesus fala assim, se for possível, passa de mim esse cálice. O que ele estava dizendo? É que a minha vontade não é passar pelo que eu vou passar. Contudo, seja feita a tua vontade. E como é que Deus respondeu? Levando Jesus para a cruz. Então, cruz é isso. Coração voluntário é aquele coração cuja vontade é inclinada para Deus. Entendeu? O meu coração é inclinado para o Senhor. Então nós temos que ensinar aos irmãos a entrar nessa luta, a colocar a sua vontade diante do Senhor. E isso é santificação. Amém? Por favor, amado, quando vocês quiserem interromper, pode me interromper para melhorar a palavra, para corrigir alguma coisa, para ilustrar. Vou chamar a Andressa. Chamar a Andressa que ela resolve esse problema. Para melhorar. Não, pode melhorar, por favor. Olha a cruz, é o sobrenome. Hã? Olha a cruz, está no sobrenome. Já casou com a cruz. Agora, você sabe o que eu descobri? Que tem duas instituições que são ferramentas assim efetivas e eficientes para nos levar para a cruz. Uma é presbitério, outra é casamento. Presbitério vocês ainda não experimentam assim como vão experimentar, mas casamento você sabe, correto? Você entra no casamento perdendo, ou não? Sim. Sim. Uma das primeiras coisas que você perde no casamento é o direito de deitar na cama do lado que você quiser. É ou não? Você está deitado do meu lado. Outra coisa, você perde o direito de descer da cama do lado que você quiser. Esse não é seu lado, esse é meu lado e tal. É ou não? Você perde o direito de dizer eu vou fazer. Nunca mais você usa o pronome pessoal eu, da primeira pessoa. Você só usa eu para confessar pecado. Querido, eu pequei, eu fiz isso errado, eu me arrependi. A partir daí você começa a usar nós.
nós vamos fazer, nós vamos resolver. Então o casamento, ele é assim, é um instrumento muito efetivo para nos levar para a cruz. Agora tem gente que resiste. Tem gente que resiste. Tá aí um casamento, não sei que se usa expressão aqui, um casamento meia boca. Meia boca. Tu usa isso aqui, não? Eu uso. Casamento meia boca, porque os dois não morreram. Casamento bom é o casamento que no dia do casamento os dois são enterrados. Claro que estou falando, isso é figura, viu, gente? É uma analogia. À vontade, né? À vontade de enterrar. Tá anotando. Está anotando, filho? Eu espero que no final da reunião você fale, eu vou casar. Mas não é o caminho da cruz que nos leva para a glória? Ali em Mateus 4, o diabo oferece a Jesus a glória sem o sofrimento. Ressurreição sem morte. Não funciona. Não funciona. Correto? Então eu creio que o casamento é assim uma instituição maravilhosa da parte de Deus, para que a vontade dele opere em nós e a cruz cumpra o seu papel na nossa vida. Amém? Quantas vezes eu tenho assim certeza absoluta que aquilo que eu falo é o certo? E eu tenho que dizer para a Irani, sim, Irani, tudo bem. Vou até perguntar, o que você acha? Aí, Eu sou tão machista que a voz do meu GPS é a voz feminina. Só para eu dizer assim, ela fala, vira à direita, não vira. E você sabe que me dou mal, né? Outro diz que Moisés demorou 40 anos no deserto porque era homem e não gostava de pedir informação. Piada feminina, né? essa aí é show de Bem bola. feminina. É. Mas o casamento, se a gente der lugar ao Espírito Santo, a gente ganha muito no casamento. E ganhar perdendo. Ganhar perdendo. Não pense que você ganha ganhando. Você só ganha quando você perde. Então esse espírito voluntário, essa busca de santidade passa por isso. Amém? Eu diria para vocês que o aspecto mais profundo da santidade é quando a gente ganha esse coração voluntário. De sem pressão, você diz assim, que seja feita a vontade do Senhor. Sem discussão, você fala que seja feita a vontade de Deus. Há muitos anos eu tomei uma decisão, que é um testemunho para vocês, de nunca discutir com Irani. Nunca. Eu digo uma coisa, ela fala, não é assim, para tudo bem. Mas não é tudo bem assim, tudo bem, tu vai ver. Não é assim não. É tudo bem. Porque eu entendo o seguinte, se o que eu estou falando é certo, Deus vai interferir. Daqui agora, Levítico 11:45. E você lê para mim Levítico 19:2. 45. Vamos pegar alguns textos de Levítico, né? Anderson, você lê para mim 20:26 de Levítico? E termina em massinha aí, Efésios 1:4. Dentro desse aspecto da santidade. Eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Amém. Você percebe aí a razão pela qual Deus tirou o povo do Egito? Para ser santo. Então você percebe os dois aspectos aí? Sair do Egito e aproximar de Deus. Tem os dois aspectos. Porque sair do Egito e morrer no deserto não cumpriu o objetivo. Tentar aproximar de Deus cheio do Egito também não funciona. Correto? Levítico 19. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes, santos sereis. Termina aí. 19:2. Porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Isso. Então ele dá essa motivação.
Mas essa motivação não é uma imposição. Ele está dizendo, você só consegue relacionar comigo nesse nível. É isso que ele está dizendo. Não é que ele está falando desse seu jeito, se vira, eu só converso com gente que é santa. Não é isso não. Ele está dizendo, você precisa ser santo para conversar comigo, senão não há comunhão, não há interação, né? Ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo. E separai-vos dos povos, para serdes meus. Aí, de novo, tem os dois aspectos, né? Separação dos povos e aproximação de Deus. E por último, Efésios 1:4. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, e o seu amor por nós é tanto, que quando estávamos Você está onde? 1:4, Efésios? São romanos aí. Efésios 1:4. Ué, Que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então é desde É outra Bíblia. É Romanos misturado com Efésios. Né? tá. Então, ele nos elegeu para quê? Para que a gente fosse santo Santo e repreensível perante e irrepreensível diante dele. dele. Não é repreensível longe dele. É uma repreensibilidade na presença dele. Onde a luz dele chega em nós com toda a sua força e ele não encontra em nós nada que seja repreensível. Correto? Não é irrepreensível longe. É repreensível diante dele. Amém? É isso mesmo assim? O aplicativo não está puxando o texto. Aí você deu qualquer um. Tá, Efésios 1:4. Mas não Acabou, tá. acabou. A gente compreende. Aí o problema é que agora não É sei. Android, isso aí. Aí vai, né? Android. Nossos Android, né? Falei para vocês. Apartai-vos deles. O terceiro ponto que quero chamar a atenção de vocês. Se o primeiro é chamado para ser filho, esse é o projeto. Chamado para ser santo, essa é a condição. O terceiro chamado é chamado para ser discípulos. Esse é o meio. Ser discípulo não é um alvo, é um meio. Amém? É uma forma da gente chegar onde Deus quer. Em Isaías, a palavra diz que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor. Isaías 53:13, se eu não me engano. Deixa eu lembrar o texto aqui. Quando ele fala todos os teus filhos serão, 54:13. Todos os teus filhos serão discípulos. Em algumas versões todos os teus filhos serão ensinados. A expressão aí é discípulos. Aí você percebe que tem filho que vai caminhar, vai chegar numa condição de discípulo. Não sei se eu consigo explicar isso para vocês. Então, é filho e vai ser discípulo. Correto? Por esse texto, eu tenho liberdade de compreender que na igreja tem pessoas que são filhas de Deus, mas que não são discípulos. São filhos que foram gerados, mas não são filhos iguais. Vocês concordam, não? Tem gente que nasceu de novo, é filho, tem a certidão, está lá registrado, mas não é um filho igual, não é um filho parecido, não é um filho semelhante. O discipulado é a forma de trabalhar para levar essa pessoa a essa condição. Amém? Então, ser discípulo não é algo, eu repito, ser discípulo é o meio pelo qual Deus trabalha em nós e nós trabalhamos nas pessoas para chegar nisso. A palavra discípulo, vocês já sabem, não é? Como diz o pessoal da Azul, eu sei que vocês sabem, mas não custa repetir.
é que discípulo e disciplina têm a mesma raiz. Então, um discípulo é aquele que está aprendendo a disciplina do reino de Deus. Correto? Mas eu gosto do final desse versículo aí, de Isaías 54:13. Quem achar pode ler para mim aí. Isaías 54:13. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e E- será grande a paz de teus filhos. Você percebe qual é a consequência da pessoa se tornar discípula? Qual é a consequência? Paz. Ter paz. Grande paz, ou paz em abundância. Então tem gente, e eu não tenho problema nenhum em interpretar o texto, em aplicar o texto dessa forma, porque tem outros textos que confirmam isso que eu vou falar. Então tem muita gente que está na igreja, é filho, mas não tem paz abundante. Você não discute se ela nasceu ou não de novo. Ela nasceu. Se acompanhou, ela se entregou a Jesus Cristo, ela se arrependeu, mas não tem paz na vida. Não sei se vocês concordam comigo. Ela está aí. Ela está aí. Combinando com esse texto, você pode abrir para mim em João capítulo 8, 32, 31 e 32. Você se lembra de João 8, 31? O que é que diz? Então, aqui em Isaías, diz que os teus filhos serão discípulos e grande será a paz, ou será a paz abundante. Correto? Então, você percebe aí 3 condições, condição no sentido de 3 situações que a pessoa experimenta: filho, discípulo e paz abundante. Já em João capítulo 8, 31, o que é que diz? Disse Jesus aos judeus. Então, primeiro, eram judeus que haviam crido nele. O que são agora? Judeus crentes. Então ele fala: se vocês permanecerem na minha palavra, vocês serão verdadeiramente meus discípulos. Então percebeu? Judeu, crente, discípulo. E aí o que acontece? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então aqui se explica que pode ter gente na igreja que é filho e não tem paz, que é filho e não é liberto. Gente na igreja que ainda tem taras, gente na igreja que ainda tem vícios, gente na igreja que ainda fofoca, gente na igreja que ainda mente. Estou certo ou errado? Aí você fala: mas não converteu? Converteu, mas não é discípulo. Agora a pergunta para vocês: todo cristão na igreja tem que ser discípulo? Sim. Tem. É o que está escrito em Isaías. Para quê? Para ele gozar paz abundante, para ele gozar de libertação. Amém? Amém. Então, vocês estão compreendendo qual a função de vocês? Vocês estão compreendendo onde é que a gente quer chegar? Amém? Amém. Amém. Vocês estão compreendendo que é isso que Deus quer de nós? Que a gente leve as pessoas a serem discípulas, não nossas, discípulas do Senhor. Para quê? Para que tenham paz abundante e para sejam libertas. Amém. A libertação só vem para quem conhece a verdade. E só conhece a verdade quem for discípulo. Por quê? Porque o discípulo permanece na palavra. E a palavra começa a libertar a pessoa. Porque quem liberta a gente é a palavra. A palavra diz que Jesus falando que nós já fomos limpos pela palavra. A palavra também diz que nós seremos lavados com a lavagem de água da palavra. Amém? Então, o discipulado é quando você leva a pessoa a mergulhar na palavra, experimentar a palavra, comer a palavra, a beber a palavra. Amém? Tem todo aquele aspecto anterior de proximidade de Deus, mas o discipulado é o meio para a gente chegar onde Deus quer que a gente chegue. Alguma pergunta? Alguma coisa aí que não ficou claro? Me fez lembrar da parábola do filho pródigo, né? O outro filho, quando ele chega para o pai e reclama, né? Porque ele estava na casa do pai, mas ele não usufruía da sua situação de filho. Né? E eu creio que tem disso
né, assim, filhos, mas que não vivem, não conhecem o pai, não conhecem o coração do pai. Né, não usufruem da condição de ser filho, né, de estar na casa. Tem a ver, penso, também com isso. Né? Tem. Aí, cumprindo o meu papel de perguntador, olhando para as pessoas que você cuida, como é que elas estão assim em relação a essa filiação de Deus? Como é que está isso aí? Está resolvido? Elas se sentem filhas? Elas se relacionam com Deus como filhos? Como é que está isso aí? Como é que está a questão de santidade? A santidade é uma matéria de pregação só? Ou as pessoas estão buscando isso, estão se aperfeiçoando em santidade? Como é que é isso? As pessoas que andam com você, elas são discípulos de Cristo? São perguntas que a gente tem que fazer. Ou não? Sim. Temos que fazer. Porque isso é o que Deus quer. E o último ponto, que eu queria chamar com vocês, o quarto ponto, é que nós fomos chamados para ser servos. Desculpa. Sim. Eu só voltando, eu me lembrei que a gente estava conversando no último relacionamento que tivemos na casa sobre esse aspecto, né, de ser filho mesmo, de ser discípulo de fato. Eu estava comentando assim que eu me lembrei que às vezes muitas pessoas estão ou no nosso meio ou em qualquer meio cristão aí, mas que não manifestam as características de Cristo e acabam não gerando vida nas pessoas, gerando morte, né? A gente estava falando desse aspecto do amor, né? Do jeito de lidar com as pessoas, de amar as pessoas. E aí eu estava comentando assim, que às vezes as pessoas, elas são convencidas da religião, são convencidas que essa é a realidade, que essa é a verdade, né? Mas não conhecem de fato a verdade, que é Jesus. Né? Então, assim, dentro daquele convencimento, não, eu estou vivendo a verdade, é isso mesmo, é isso aqui que é o certo, né? E às vezes acaba até querendo impor de uma forma errada, gerando morte nas pessoas, na vida, né? A forma a gente estava falando desse aspecto de relacionamento com o outro, né? E acho que tem tudo a ver, porque me deu muito temor. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso ser uma pessoa convencida. Eu estou aqui porque eu sei que isso aqui é o certo, o que eu estou vivendo é o certo. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus é Senhor, é Reino de Deus. Eu preciso ser filha de Deus. Eu preciso ser, de fato, filha. Eu preciso me converter ao Senhor, a Jesus, ser de Jesus, conhecer a Jesus, né? E quando a gente de fato é filho, aí o Senhor manifesta em nós, né, as suas características, e a gente aprende inclusive a lidar com o outro com amor. Aí eu estava comentando que é por isso que às vezes a igreja é tão assim mal vista no mundo, por não manifestar esse amor, porque como as pessoas têm nos visto, né, como aqueles intolerantes, não sei qual que né, tem um apelo aí, mas muitas vezes também por isso, por as pessoas não saberem ministrar o amor de Jesus para as outras, porque não são de Jesus, mas foram convencidas por aquela religião, né? Vamos dizer assim. E isso gerou muito temor, porque eu falei, meu Deus, eu sou do Senhor, eu não sou convencida não, Pai, em nome de Jesus, sou filha. E assim, mas gerou temor, né? A gente manifesta no outro aquilo que a gente é, né? Acho que tem a ver com essa questão. Tem sim. Eu estava lembrando, enquanto você falava, de 2 momentos na minha vida que foram muito marcantes. Um momento foi quando a Cinti, que é a mãe mais velha, queria ser batizada. E eu estava comentando hoje com o Carl, né, que às vezes o filho chega para ele e fala assim, pai, eu quero ser batizado. E a gente não tem confiança, porque a gente ou é mole demais ou é duro demais, né? Então o que eu fiz? Eu pedi para os presbíteros conversar com ela. E aí ele estava conversando e pediu para ela contar, né? Fizeram algumas perguntas. Aí falou assim, Cíntia, como é que foi o seu encontro com o Senhor? Ela falou assim, meu pai me levou a Cristo. Nossa, naquela hora eu falei, pai, despede agora em paz o teu servo, que meus olhos viram a glória nele. Assim, não tinha nada para mim mais elevado
do que o fato de levar minha filha ao Senhor, né? Então foi um momento assim para mim muito fantástico. O outro momento foi com o Jamê Filho. Um dia a gente estava conversando, ele falou assim: quando eu casar, eu quero ter um filho, que eu vou adotar um filho. Quer dizer, então para ele a questão da adoção está muito resolvida. E ele falou: meu filho, se for homem, o nome dele vai ser José Jamê Rabelo Nobre Neto. Eu falei: Deus do céu, a nossa relação é resolvida. Essa fala dele. Então, quando a gente tem amor a Deus, quando a gente se sente filho, a gente tem orgulho. Um orgulho, vocês entendem, né? A gente tem orgulho de ser filho de Deus. Isso enche, e é isso que convence. Você falou do irmão do filho pródigo, mas o que trouxe o filho pródigo para casa? Você lembra a frase dele? Na casa de meu pai. Essa foi a frase. Ele comparou o que ele tinha antes com o que ele estava tendo. Foi na casa de meu pai. Então, o nosso pessoal, as pessoas que estão conosco, precisam ter isso, né? Deus é meu pai. Aí muda a adoração, muda o louvor, muda a oração, muda tudo. Confiança. Muda tudo. Correto? Até a questão de confiança. Você faz uma coisa, você erra, não tem problema, meu pai vai me levantar. Não é quando Israel, Judá fala em Miqueias, né? Fala: não te alegres, inimiga minha, eu pequei, mas o meu Deus vai me levantar. E quanto a você, quem vai levantar você? Correto? Assim, essa revelação. Eu tenho um pai. A gente trabalha nisso aí, por favor. Um brilho que a gente se esqueceu de que vida de igreja é vida de família. A gente se esqueceu. E o centro da nossa família não é a nossa doutrina, é o nosso pai. Amém. A gente precisa restaurar isso. Você vai encontrar assim família que não tem assim, coitado, nenhuma etiqueta, não tem educação assim, mas é um pessoal ali que o pai está no centro e todo mundo ama aquele pai. Vocês conhecem famílias assim? Mas o pai está ali no centro. O que faz a gente estar junto aqui é porque a gente tem um pai. Amém? A última coisa. Me permite, desculpa. Aproveitando a Andriele, Penúltima ela puxou, coisa, penúltima. Eu estou pensando aqui na vida prática da igreja mesmo, as coisas que a gente vai lidando, né? Eu vou usar um exemplo. Eu acho muito interessante aqueles testes de DNA que se fazem. O momento antes da revelação da paternidade. Alguns pais, alguns homens que estavam ali para ser... Sempre conta a história do filho, né? De sempre querer saber quem é o pai. Mesmo que o pai, ainda que seja o pai, não o reconheça. Sempre tem esse desejo. Dificilmente é o pai que quer o teste. Mas interessante, teve um caso de um homem que ele já cuidava daquele rapaz. E ele disse: eu não dependo desse exame. Ele já é meu filho. Mas o menino queria ter essa prova. Então teve algumas revelações assim, bem emocionantes. Por que eu estou dizendo isso, Jamê? Porque eu tenho visto que a paternidade no discipulado é comparada de fato. Porque, por exemplo, não é o fato de meu nome estar na certidão de Christian que simplesmente me torna pai dele. Mas é um relacionamento que começou desde antes dele nascer. Né? Eu gosto muito do título de professor. Eu gosto muito. O professor, eu gosto desse título. Mas o título pai, até hoje, Jamê, até hoje, quando um deles me chama de pai, aquilo soa de uma forma, né, que eu sinto não um peso, mas assim, uma responsabilidade, sabe? E às vezes a gente tem a expectativa de que essa paternidade ela se dilua, não, que ela apareça na igreja. E às vezes a gente se frustra quando demora, porque é um nível de conquista também, né? A gente precisa conquistar os nossos filhos. Totalmente. Então, quando você fala assim, a pessoa pode se converter, mas e não ser discípula, embora são discípulos de Cristo, mas eu posso atrapalhar ou facilitar essa aproximação. Né?
Então, às vezes, a gente espera que isso seja rápido. E muitas vezes não é. Já para alguns não é mais rápido, a pessoa aceita o cuidado de forma mais rápida. Você deu para entender também? Entendo, claro. É muito importante esse aspecto, porque está lá o último versículo do Antigo Testamento, o que diz lá, vocês lembram? Falando do ministério de Elias, né, João Batista no caso, que converteria o coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. A gente com essa mentalidade nossa de tudo no mesmo instante, né, cartão eletrônico, computadores rápidos, a gente acha assim que eu adotei, você me adota. E não é, é um processo. É um processo. A mãe, ela é mãe a partir do momento que o óvulo foi fecundado. Ela é mãe e começa a sentir as coisas. Já o homem é diferente. Vai tempo. Mas chega uma hora que ele cai a ficha, eu sou pai. A criança, quando ela nasce com uma consciência de que ela tem uma mãe, só que ela não sabe descrever. Se você pedir uma criancinha para desenhar uma mãe, ela vai desenhar assim uma roda com um pontinho preto no meio. Ela vai dizer, é minha mãe, né? E a única relação que ela tem com a mãe é isso aí. Daqui a pouco ela percebe que a mãe é maior do que aquele negócio. A mãe tem cheiro, tem forma, tem voz. Com o passar do tempo, ela descobre que tem outra criatura no ambiente, que tem outra voz, tem outro cheiro. Entendeu? E ela vai aprendendo a se ligar a essa criatura e descobre, né? E o dia glorioso é quando ela chama pai, né? Primeiro que Primeiro que a mãe. Aí a história fala assim, você não é mamãe, você não é mamãe. Mas ele descobre. Então, no discipulado é a mesma coisa. A gente adota, mas não espere que a pessoa adote você no mesmo momento. É um trabalho de conquista, que pode demorar anos. Anos. Você vai sentir assim, sentimento de ingratidão, falando não tem gratidão nenhuma. Amados, cobrar a gratidão é estabelecer um preço na relação. Não sei se eu consigo me expressar. A gente não faz as coisas para ser pago. E gratidão é forma de pagamento. Quando você espera gratidão, você está esperando pagamento. Sim ou não? Sim. Ah, meus filhos são ingratos. Não, eles são normais. Eles não pediram para nascer. Então tudo que você fizer, você está fazendo só o que você tinha que fazer mesmo. Agora, se for um filho de coração bom, ele te torna grato. Mas se não for grato, você não pode esperar gratidão. Nem de filho natural, nem de filho espiritual. Gente, essa questão de gratidão é uma armadilha tão terrível que eu tenho encontrado discipuladores machucados, feridos, que não quer mais discipular ninguém, porque todo mundo é ingrato. Eu me dou, eu me gasto, eu faço tudo, e a pessoa não me dá valor. Mas a gente faz é para ter valor? A gente faz é para ser pago? Vocês estão me compreendendo? Por favor, não caia nessa armadilha. Não caia nisso. Nunca espere gratidão de ninguém. Quando o Senhor nos amou, Ele nos amou antes da fundação do mundo. Amém. Quando Ele morreu por nós, Ele morreu antes da fundação do mundo. Lembra disso? Quando Ele nos perdoou, a gente nem existia, nem havia pecado, nem havia arrependido, nem havia pedido perdão. E Ele fala que a gente tem que perdoar e tem que amar como Ele amou. Então não tem nada a ver com a reação do discípulo. Nada a ver. Nós fazemos porque amamos e não porque recebemos algo em troca. Gente, isso é fundamental para a nossa saúde espiritual. Para a saúde do nosso coração. Amém? Amém. Amém mesmo? Amém. Então tá. Último ponto. Chamado para ser servos. Nós somos servos. Ser filho é o projeto. Ser santo é a condição. Ser discípulo é o meio. E ser servo é a atitude. Tá bem? Nós precisamos aprender a cuidar dos outros com o coração de servo.
Tem um versículo que Paulo fala, que para mim aquele versículo ele é nocaute absoluto assim na minha vida. Quando ele diz assim: por isso mais me gloriarei, por isso mais me gastarei e me deixarei gastar, ainda que amando mais seja menos amado. Aquilo ali para mim, gente, é uma paulada. Porque primeiro, eu não gosto de me gastar. E eu não gosto que a pessoa me gaste. Eu não sei como tem aqui, mas em São Paulo a pessoa fala, está me alugando. Tem isso aqui também? Também. Fulano está me alugando. Paulo está dizendo assim, eu vou me alugar e vou me deixar ser alugado. Ainda que amando mais, seja menos amado. Quando Jesus fala, quando a palavra diz que Jesus, tendo amado, ele diz, amou até o fim. Eu fui analisar esse texto. Esse texto não está falando de fim cronológico. É fim em termos de consequência. E tendo amado, amou até as últimas consequências. Essa foi a história dele, né? Ao ponto de chamar Judas de meu amigo, naquele momento que ele sabia que Judas viria trair. Eu fico pensando, sabe, qual seria a minha reação sabendo que Judas um dia ia me entregar? Primeiro, eu não daria o dinheiro para ele tomar conta. Foi Deus que mandou eu separar, né? Lá em Marcos 3 diz que ele, tendo passado a noite de oração, Deus deu para ele as pessoas, então deu Judas também no pacote, né? Mas eu me precaveria com relação a Judas. Dar dinheiro para ele cuidar? Não. Quando ele manda os 70, eu mandaria só 69. E não sopraria sobre ele o Espírito Santo. Fala, não, tu vai do teu jeito. Você vai. Você que lute. Terceiro, eu alertaria os outros para outra ira que estava no meio. Gente, ó, cuidar desse cara aí, ó. Se afastar dele, não dá com ele. Cocodilão aí. Não vai com ele não, né? E também eu instruiria Pedro. Quando Pedro falou, se é o Senhor mesmo, manda eu expor sobre as águas. Até hoje não entendi esse pedido de Pedro. Porque na dúvida, manda eu sobre as águas. Eu falaria assim, se é o Senhor mesmo, ajuda, chama Judas. Porque se afunda, já é. A gente se livra do problema, né? É. Mas Jesus amou Judas todo o tempo. Todo o tempo. Não sei. Talvez Deus mande um Judas no nosso meio. Ou já mandou? Eu estava lendo aquele texto de quando Jesus fala assim que meu pai arrancará toda planta que ele não plantou. Lembra? Não me lembro o versículo aqui. Mas eu, analisando esse texto, eu cheguei à conclusão que tem 3 tipos de planta na igreja. Tem a planta que Deus plantou, tem planta que eu plantei. Tem gente que está na congregação porque gosta de me ouvir pregar. Não, o Jamil tem umas palavras boas, eu gosto dele, mas não tem nada a ver com Deus. Tem gente assim, tá perto da gente lá, que fala assim, eu sou católico. Eu estou aqui porque eu gosto do ambiente, né? Não tem palavrão, assim. Um ambiente bom. Mas eu sou católico. E gosta muito de mim. Entendeu? Eu estou lembrando de casos. Então são plantas que eu plantei. E tem plantas que o diabo plantou. Veio o inimigo à noite e semeou. Lembra desse texto? Então, o que a gente faz? Conselho. Não se preocupe com a planta que você plantou, nem com a planta que o diabo plantou. Procure entender. Mas eu já tinha pensado, eu nunca tive coragem de falar, mas eu já tinha pensado nisso aí. Porque, pensa aí, assim, vem logo na memória da gente, pessoas que chegaram, eu penso, que virou um negócio assim, pois é, e que do mesmo jeito chegou saindo. Mas o meu conselho para você é não pensar nessas. Não pensar nessas. Perguntar a Deus, quem é que o Senhor me deu como filho? É nessas aí. Porque quem vai arrancar são os anjos.
E Jesus diz assim, não tente arrancar porque você pode errar. Não é isso que ele fala? O que vai demonstrar? O fruto. Então não tem que ficar assim com o binóculo. Quem é quem? Ainda mais no caso que você falou, a revelação também a respeito dos crentes, né? Aqueles que creram no Senhor e os que são discípulos. Né? E qual o processo que demora, muitas vezes, para uma pessoa dessa? Né? Eu mesmo já presenciei quantas pessoas no meio, não no nosso meio, mas em outros lugares, tanto tempo, você fala assim, gente, essa pessoa, e de repente, lá no final da vida, a pessoa, sei lá, dá um despertamento, uma coisa muda, assim, não sei, né? Se torna um discípulo, muda as características, vinha ali no reino, não dá pra... Sabe, Thaís, um dia eu fui visitar um irmão lá em Belém do Pará, que meu pai pediu para passar lá. Eu cheguei, bati na porta, ele me atendeu. Ele falou, quem é você? Me apresentei. Falei que eu era filho do amigo dele. Perguntou o que eu estava fazendo. Eu estava indo para o Amazonas, fui um missionário. Ele falou, e seu pai se converteu? Eu falei, converteu. Ele falou, graças a Deus, tem 18 anos que eu oro por ele. Não é 18 dias, não, 18 anos. Entendeu? Nós temos um problema muito sério com o tempo. Repito, porque a gente está acostumado com pipoca de micro-ondas, com cartão eletrônico que basta digitar a senha, mas no reino de Deus não tem isso. Não tem pipoca de micro-ondas. Eu descobri que tem 3 atividades que você precisa ter paciência para elas. A primeira é lavrador. Lavrador tem que ter paciência. Você planta a sementinha ali, ela não nasce no dia seguinte, não nasce de uma semana. A tentação é você ir lá ver se a semente está lá. Aí acabou, matou, pronto. A segunda atividade é pescador. Você vai lá, fica na beira do rio, esperando um tanto de variáveis, né? Tem que ter aquele peixe que gosta daquela isca e que esteja com fome. Passando naquela hora. E passando naquela hora. É muita variável. E a terceira é pastor. Se você não tiver paciência, você mata o processo, mata a pessoa. Tem que dar tempo. Quando Paulo diz assim, nisso não vos louvo, porque vocês não esperam pelos outros. Lembra disso? Então, uma das características de um verdadeiro pastor é saber esperar. Dar o tempo que a pessoa precisa. E nesse século que a gente vive, concorda, não? Então, crente não é pipoca de micro-ondas. Você pôs lá 30 minutos, sabe onde se formar próximo? Não é. Não é assim. Tem que ter tempo. E o conselho, repito, não busque a Deus. Deus, quem é que o Senhor não plantou? Quem é que o diabo trouxe para cá? Quem é que está aqui para minha casa? Não. Senhor, quem é que o Senhor me deu? Como filho, como filha. Eu vou me dedicar a essas. Você não vai desprezar os outros, porque você pode correr o risco de desprezar alguém que Deus trouxe. Mas é muito importante que a gente tenha muita clareza de quem são aquelas pessoas que Deus me deu como filho. Eu me lembro de... Você mencionou o texto, né? Imediatamente, uma palavra do pastor Edivaldo, lá, antes de tudo aquilo, ele falando que a grande diferença do joio para o trigo é que o trigo se curva quando está maduro. Porque está carregado. Então, não tire. Né? Você lembra disso? Marcou minha vida isso. Então, não tire. Porque quem é trigo se curva. Aí você vai ficar perceptível isso. Porque a espiga do joio e a espiga do trigo é a mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Só que uma se enche e dobra, porque está cheia. O joio não. Permanece. Mas esse último ponto, ele é fundamental no nosso serviço. É a gente aprender a ser servo dos irmãos. Nós somos servos.
Nós não somos donos de ninguém. Correto? Vocês sabem que a gente passou por situações, eu digo discipulado em termos de Brasil, que os discipuladores usavam os discípulos, transformavam os discípulos em serviçais. E não é por aí. O maior discipulador que já veio a essa terra, ele disse que ele veio para servir, ao ponto de lavar os pés. E o que foi que ele falou? Façam isso uns com os outros. Então, o nosso chamado é para ser servo. E só com essa atitude a gente pode fazer a obra de Deus. Isso significa considerar o outro superior, considerar o outro digno de ser servido. Correto? E depois que você serve, continuar servindo. Teve uma época lá em casa que a gente estava estudando Mateus 7,14. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazer vós a eles. Então a gente tinha o costume de pegar um texto e falar nesse texto muito e fazer musiquinha em cima do texto. E esse era o texto daquele mês, né? A gente estudando. E a Cibele, um dia ela brigou com a outra, ela não me lembro com quem, se com a Cíntia. Ela chegou para mim e falou assim: pai, até quando esse negócio de... E o pai falou assim: até sempre. Até sempre. Tudo que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esse é o caminho. Amém? Amém.